As alças prateadas do caixão brilhavam sob os candelabros que testemunharam 3 gerações de segredos familiares, e Rafael estava perto o suficiente para tocar a madeira polida, mas manteve as mãos cruzadas atrás das costas. O rosto do seu irmão parecia tranquilo na morte, o que parecia a piada mais cruel que o universo poderia oferecer, considerando a violência que marcou os seus últimos dias. A funerária cheirava a velhice e dinheiro antigo, aquela combinação particular de flores frescas e mogno envelhecido que só existia em estabelecimentos que atendiam famílias como a sua. Catherine ajeitou a gola do vestido preto de July com dedos delicados, um gesto nervoso que não tinha nada a ver com a aparência da criança, e tudo a ver com manter as próprias mãos ocupadas. A menina ficou perfeitamente imóvel durante esses ajustes, os seus olhos escuros examinando a sala com uma intensidade que parecia inadequada para alguém que ainda deveria acreditar em contos de fadas. Ela havia perdido os pais 6 meses antes, em circunstâncias que permaneceram cuidadosamente inexplicadas, e Catherine assumiu o papel de guardiã sem hesitação ou formalidades legais. O elogio fúnebre de Rafael traçou linhas cuidadosas em torno da verdade, elogiando a lealdade e a visão do seu irmão, omitindo os territórios disputados e os rivais eliminados. Os convidados compreenderam essa coreografia verbal, acenando com a cabeça nos momentos apropriados, enquanto os seus olhos comunicavam o que as suas bocas nunca diriam. Os parceiros de negócios estavam lado a lado com investidores legítimos que aprenderam a não fazer perguntas sobre a origem do capital. A mistura de mundos criou uma tensão que zumbia sob a superfície do silêncio respeitoso. July observou uma mulher na quarta fila enxugar os olhos com um lenço de linho bordado, notando como as lágrimas nunca chegavam às bochechas antes de serem capturadas pelo tecido caro. Ela desenvolveu esse hábito de observação nos meses desde que ficou órfã, catalogando detalhes que os adultos não percebiam porque estavam ocupados demais a fingir o luto em vez de senti-lo. Catherine lhe ensinou que observar com atenção poderia evitar mágoas, que entender quem as pessoas realmente eram oferecia melhor proteção do que qualquer porta trancada. A sala comportava 47 pessoas, segundo a contagem de July, embora ela só tivesse sido apresentada a 12 delas pelo nome e função. O círculo íntimo de Rafael formava um semicírculo protetor perto do caixão, homens cujos fatos à medida não conseguiam esconder completamente a vigilância de predadores treinados. A sua presença sugeria que este funeral era também uma reunião, um encontro onde as alianças seriam testadas e as lealdades confirmadas através de simples atos de presença. A mão de Catherine repousava levemente no ombro de July, um toque que a acalmava sem a restringir, e a criança inclinou-se para aquele calor enquanto mantinha a sua vigilância da sala. Ela aprendera que a segurança vinha de saber o que estava a acontecer antes que se desenrolasse completamente, de captar o tremor antes que o terremoto chegasse. A guardiã e a protegida desenvolveram a sua própria linguagem ao longo de 6 meses de luto partilhado e reconstrução cuidadosa. A própria funerária era um monumento à discrição. A sua fachada de pedra escondia salas onde famílias poderosas choravam e conspiravam há mais de um século. Tapetes grossos abafavam passos e conversas, criando bolsões de privacidade, mesmo em espaços lotados. Pinturas a óleo de antepassados severos revestiam as paredes, os seus olhos pintados parecendo julgar os vivos com a mesma severidade que empregavam durante os seus próprios reinados. July achava esses retratos menos assustadores do que os rostos reais à sua volta, porque pelo menos o julgamento pintado permanecia consistente e previsível. A voz de Rafael carregava o peso da autoridade, mesmo quando suavizada pela dor. Cada palavra era escolhida para transmitir força, em vez de fraqueza. Ele falou da dedicação do seu irmão à família, usando aquele termo carregado que significava tanto laços de sangue quanto a rede extensa de lealdade e obrigação. Os homens perto do caixão mudaram o peso quase imperceptivelmente, reconhecendo o subtexto que prometia continuidade e alertava contra o oportunismo. Esse momento de vulnerabilidade também era uma demonstração de controlo. July percebeu como certos convidados evitavam fazer contato visual com Rafael, enquanto outros mantinham o olhar por segundos calculados antes de desviar o olhar. Essas pequenas interações formavam um mapa de poder e submissão,
que ela estava a aprender a ler com cada vez mais precisão. Catherine nunca lhe ensinara explicitamente essas habilidades, mas a criança as absorveu por estar próxima de uma mulher que sobreviveu compreendendo regras tácitas. O funeral era menos para honrar os mortos do que para estabelecer termos para os vivos. O ar-condicionado zumbia com eficiência cara, mantendo uma temperatura que preservava as flores e o conforto, sem fazer nada para dissipar o peso que a dor e a tensão criavam juntas. Os vitrais filtravam a luz da tarde em cores que pintavam os enlutados de âmbar e carmesim. Um quarteto de cordas tocava Vivaldi numa sala adjacente, a música audível, mas não intrusiva, proporcionando uma trilha sonora emocional sem exigir atenção. Cada detalhe tinha sido orquestrado para projetar dignidade e permanência. O vestido preto de Catherine era simples e bem feito, comprado numa loja de departamentos em vez de numa boutique, mas usado com confiança suficiente para obscurecer essa distinção. Ela tinha aprendido a mover-se pelo mundo de Rafael sem fingir pertencer a ele, mantendo a sua própria identidade enquanto respeitava as suas regras específicas. A presença de July tinha os conectado inicialmente. A criança servia de ponte entre a carreira de professora de Catherine e as águas mais escuras onde Rafael conduzia os seus negócios. Essa conexão tinha se aprofundado através de refeições partilhadas e conversas tranquilas, que nunca abordavam o que todos sabiam, mas ninguém dizia. Rafael terminou o seu elogio fúnebre com uma citação sobre irmandade que soava antiga e sábia. Embora July suspeitasse que ele a tivesse criado naquela manhã, os convidados responderam com acenos solenes e murmúrios de concordância, desempenhando os seus papéis atribuídos nesta produção cuidadosamente encenada. A morte do seu irmão tinha criado uma ferida na estrutura da organização, e esta reunião era o primeiro passo para curar ou explorar essa ferida. O tempo revelaria qual direção a maioria escolheria. Os pés de July doíam nos sapatos novos que Catherine comprara para a ocasião, mas ela permaneceu em pé sem se mexer porque entendia que isso era importante. Os adultos ao seu redor estavam envolvidos em rituais que mantinham a ordem, e interromper esses rituais poderia ter consequências que iam muito além de uma criança repreendida. Ela se tornara fluente na linguagem do silêncio, sabendo quando falar e quando simplesmente observar. Hoje era definitivamente um dia para observação. O agente funerário pairava na periferia da sala, a sua seriedade profissional, mascarando o que July reconhecia como nervosismo por acolher o luto desta família em particular. Ele provavelmente já tinha lidado com centenas de serviços, mas este tinha um peso adicional que se refletia na rigidez dos seus ombros. A reputação de Rafael precedia-o em todos os espaços, colorindo as interações antes mesmo de elas começarem. A ansiedade do agente era justificada, embora nada no comportamento de Rafael sugerisse ameaça. Catherine apertou gentilmente o ombro de July, uma confirmação silenciosa à qual a criança respondeu, relaxando ligeiramente ao toque. Elas comunicavam-se frequentemente dessa forma, através da pressão e da resposta, em vez da linguagem. July tinha parado de fazer perguntas sobre por que participavam em certos eventos ou por que alguns amigos de Catherine falavam em voz baixa quando pensavam que ela não estava a ouvir. A compreensão veio gradualmente, peça por peça, como montar um puzzle sem saber o que a imagem final deveria revelar. O momento de silêncio que se seguiu ao elogio fúnebre se estendeu mais do que o tradicional, tornando-se quase desconfortável em sua duração. Rafael ficou de cabeça baixa, ou rezando genuinamente, ou usando o gesto para pensar nos cálculos que governavam seus próximos movimentos. Os convidados esperaram, sem saber se deveriam quebrar o silêncio ou mantê-lo, até que ele sinalizasse para que se soltassem. July contou 17 segundos antes que alguém tossisse suavemente, e mesmo aquele pequeno som parecia uma violação. A luz mudava através dos vitrais à medida que as nuvens se moviam lá fora, alterando a paleta de cores da sala de quente para fria e vice-versa. Essas alterações subtis afetavam a atmosfera de maneiras que July não conseguia definir, mas mesmo assim ela as sentia. O funeral era performance e realidade simultaneamente. Luto genuíno existindo ao lado do teatro político. A sua jovem mente lutava para conciliar essas contradições, mas estava a aprender que os adultos viviam confortavelmente com tais paradoxos. O estranho entrou pela porta sul durante o verso final de uma Maria,
o seu timing deliberadamente dramático ou acidentalmente perfeito, dependendo da interpretação. O seu fato era de corte europeu, provavelmente italiano, dado o caimento do tecido e o brilho subtil que indicava seda misturada com lã. July reparou nele imediatamente porque se movia de forma diferente dos outros convidados. Os seus passos eram medidos, mas não correspondiam exatamente ao ritmo de um luto genuíno. Catherine sentiu a criança ficar ligeiramente tensa e seguiu o seu olhar para o recém-chegado, sem virar a cabeça de forma óbvia. O estranho tinha talvez 40 anos, com fios prateados entre os cabelos escuros, de uma forma que sugeria distinção em vez de idade. O seu rosto não revelava nenhuma expressão que pudesse ser facilmente interpretada. Neutro daquela forma específica que exigia prática e propósito. Nenhum dos seguranças de Rafael se moveu para interceptá-lo, porque o estranho usava as suas roupas caras como uma armadura e a sua confiança como credenciais. Rafael continuou a sua conversa com um associado idoso, enquanto parte da sua atenção acompanhava o progresso dos retardatários entre os enlutados reunidos. O homem navegava pela sala com facilidade experiente, oferecendo acenos sutis às pessoas que parecia reconhecer, evitando conversas propriamente ditas. O seu caminho até ao caixão era direto, mas sem pressa, como se tivesse todo o direito de estar ali, mas sem nenhuma urgência particular em prestar as suas homenagens. Os dedos de July apertaram ligeiramente a mão de Catherine. O estranho parou para assinar o livro de condolências, a sua caligrafia visível mesmo à distância como ousada e angular, o tipo de caligrafia que demonstrava confiança. Ele demorou algum tempo com esta tarefa, talvez adicionando uma mensagem além do seu nome, embora o ângulo do livro impedisse July de ver o que ele escreveu. O agente funerário aproximou-se dele brevemente, uma troca de palavras sussurradas que terminou com o agente a recuar e a gesticular em direção ao caixão. Fosse o que o estranho tivesse dito, satisfez o protocolo o suficiente para lhe conceder acesso. July contou os passos do estranho desde o livro de condolências até ao caixão. 14 no total, cada um deles colocando os seus sapatos polidos precisamente sobre o tapete cor de vinho. As suas mãos permaneciam visíveis e vazias, entrelaçadas frouxamente à sua frente, numa postura que imitava a oração sem se comprometer totalmente com ela. A iluminação da sala tornava o seu cabelo prateado quase luminoso, criando um efeito de auréola que parecia irônico, dado o cenário. A respiração de Catherine mudou ligeiramente, tornando-se mais controlada e deliberada. O homem aproximou-se do caixão com a devida solenidade, ficando ao pé dele, em vez de ao lado, onde os familiares se tinham reunido anteriormente. Ele curvou-se na cintura num gesto de respeito que parecia ensaiado, mantendo a posição durante exatamente o tempo certo. Quando se endireitou, o movimento fez com que o seu casaco se movesse ligeiramente, revelando o conteúdo dos bolsos interiores por apenas uma fração de segundo. Os olhos perspicazes de July captaram o brilho prateado, a forma distinta de algo que não pertencia a um estranho. O broche era pequeno, mas inconfundível. O seu design apresentava um brasão que apenas os membros da família tinham o direito de usar ou transportar, de acordo com as tradições que July tinha ouvido sussurrar, mas nunca explicadas completamente. Ela tinha visto o irmão de Rafael a usar algo semelhante em fotografias que Catherine guardava numa gaveta, misturadas com outras recordações de quando as suas vidas estavam mais ligadas a este mundo. A peça refletia a luz como um pequeno sol, anunciando a sua presença a quem soubesse o que procurar. July sabia instintivamente que este objeto era importante de maneiras que ela não conseguia explicar completamente. Rafael agora tinha notado o estranho, sua conversa com o associado idoso continuando no piloto automático, enquanto sua atenção real se concentrava no homem ao lado do caixão. O estranho parecia ciente desse escrutínio. Ou talvez ele esperasse por isso, pois seus movimentos se tornaram ainda mais deliberados e controlados. Ele enfiou a mão no bolso do paletó e, por um instante, toda a sala pareceu prender a respiração. Mas ele apenas retirou um lenço para enxugar os olhos. O gesto parecia teatral, realizado para uma audiência que ele sabia que estava a lhe observar. July puxou a mão de Catherine, depois soltou-a para alcançar a manga do casaco de Rafael, os seus pequenos dedos encontrando apoio no tecido caro. Catherine começou a redirecioná-la, o seu treino social sugerindo que interromper Rafael durante uma conversa seria inadequado, mas a determinação da criança impediu-a.
July tinha desenvolvido um instinto para saber quando as regras deviam ser quebradas, e aquele momento se qualificava. O seu aperto se intensificou com uma força surpreendente para alguém tão pequena. Rafael olhou para a criança, sua expressão oscilando entre um leve aborrecimento e curiosidade, antes de se fixar em algo parecido com atenção. July não falou imediatamente, usando a mão livre para apontar sutilmente para o estranho que agora se afastava do caixão. O casaco do homem tinha voltado ao lugar, escondendo o que July tinha vislumbrado, mas a sua expressão transmitia uma urgência que transcendia as palavras. Catherine aproximou-se, criando um pequeno triângulo de foco comum no meio da grande multidão. O estranho afastou-se do caixão e começou a caminhar em direção à saída, aparentemente com o seu objetivo cumprido com essa breve aparição. Outros convidados abriram ligeiramente para deixá-lo passar, respondendo a alguma qualidade de autoridade ou perigo que o seu comportamento projetava. Os olhos de July nunca o deixaram, acompanhando o seu progresso com a intensidade de uma pessoa muito mais velha a ver algo precioso escapar. Rafael inclinou-se ligeiramente, aproximando o ouvido para que July pudesse sussurrar sem ser ouvida pelos outros. As suas palavras eram quase inaudíveis, mesmo para Catherine, que estava ao lado deles. Apenas 3 palavras ditas com absoluta convicção e certeza. A voz de July não vacilou nem sugeriu dúvida, apresentando a observação como um facto e não como especulação. A expressão de Rafael não mudou drasticamente, mas algo mudou por trás dos seus olhos, um aperto nos cantos que sugeria que as engrenagens começavam a girar. Ele endireitou-se lentamente, o seu olhar encontrando o estranho que agora estava perto da porta, quase escapando para o corredor além. O associado idoso com quem Rafael conversava percebeu a mudança de atenção, os seus olhos grandes seguindo a linha de visão de Rafael até o estranho que se afastava. Ele começou a falar, talvez para fazer uma pergunta ou oferecer informações, mas Rafael levantou uma mão ligeiramente num gesto que pedia silêncio sem parecer rude. O velho acalmou-se imediatamente, reconhecendo que algo significativo estava a acontecer, mesmo que não compreendesse a sua natureza exata. July permaneceu agarrada à manga de Rafael, a sua âncora numa situação em que o seu tamanho e idade a tornavam essencialmente invisível para a maioria dos adultos. Os instintos profissionais de Catherine como professora entravam em conflito com sua nova compreensão desse mundo mais sombrio, questionando-se se deveria afastar July do que quer que estivesse acontecendo ou confiar que o envolvimento da criança era de alguma forma necessário. Ela passou 6 meses aprendendo que sua sabedoria convencional sobre proteger crianças nem sempre se aplicava em circunstâncias em que as observações de July poderiam evitar danos maiores. A criança tinha se mostrado notavelmente hábil em perceber coisas que os adultos não percebiam. O seu estatuto de outsider, paradoxalmente, concedia-lhe uma visão mais clara. Catherine optou por ficar por perto, mas sem interferir. Rafael fez um pequeno gesto com 2 dedos, e 2 dos seus seguranças destacaram-se das suas posições ao longo da parede como sombras que receberam um objetivo repentino. Eles moveram-se em direção à saída com eficiência treinada, sem correr, mas cobrindo o terreno com rapidez suficiente para interceptar o estranho antes que ele pudesse sair do edifício. Os outros convidados notaram esse movimento, e uma tensão sutil percorreu a reunião quando as pessoas perceberam que algo havia mudado. A coreografia cuidadosa do funeral estava a ser interrompida por forças que eles não podiam ver, mas certamente podiam sentir. O estranho chegou à porta e estava prestes a cruzar o limiar para o corredor quando os seguranças chegaram, posicionando-se em ambos os lados, sem realmente tocá-lo. As palavras foram trocadas em voz baixa demais para que July pudesse ouvir do outro lado da sala, mas a linguagem corporal revelou parte da história. Os ombros do estranho endireitaram-se ligeiramente, a sua postura mudando de partida para a defensiva. Um dos seguranças gesticulou para o local onde Rafael estava, um convite que carregava o peso de uma ordem, em vez de um pedido. July finalmente soltou a manga de Rafael, a sua mensagem entregue e aparentemente recebida com base na resposta que ela estava a testemunhar. A mão de Catherine voltou para o ombro da criança, firme e protetora na mesma medida, pronta para afastá-la se a situação escalasse além da conversa. Rafael permaneceu completamente imóvel,
observando a interação na porta com a paciência de alguém que compreendia que o poder muitas vezes se expressava através da espera, em vez da ação. O estranho olhou para trás, através da sala, os seus olhos encontrando os de Rafael à distância, e algo passou entre eles que transcendeu o espaço físico. O estranho caminhou de volta em direção a Rafael com relutância visível, cada passo transmitindo que esse retorno era obediência, em vez de escolha. Submissão à autoridade que ele não podia recusar. Os seguranças mantiveram as suas posições, flanqueando-o, perto o suficiente para intervir se necessário, mas não tão perto a ponto de sugerir prisão imediata. Outros convidados pararam de fingir que não notavam, as suas conversas morrendo no meio da frase, enquanto a atenção se concentrava nesse pequeno drama que se desenrolava. July aproximou-se de Catherine, subitamente consciente de que a sua observação sussurrada havia colocado algo irreversível em movimento. Rafael esperou até que o estranho estivesse diretamente à sua frente, perto o suficiente para que a conversa permanecesse privada, apesar da audiência que os observava. O associado idoso afastou-se, reconhecendo que a sua presença já não era bem-vinda na discussão que estava prestes a ocorrer. Catherine considerou levar July para fora da sala, mas a mão da criança agarrou o seu vestido com uma determinação que sugeria que ela precisava de ver as consequências das suas palavras. O agente funerário pairava nervosamente perto da mesa de refrescos, sem saber se deveria intervir ou ignorar o que estava a acontecer no seu estabelecimento. O estranho falou primeiro, com um sotaque que July não conseguia identificar, mas que soava como dinheiro antigo e educação europeia. Ele ofereceu condolências que pareciam sinceras, elogiando a perspicácia nos negócios e a natureza caridosa do irmão de Rafael, com palavras que podiam ser verdadeiras ou completamente inventadas. Rafael aceitou esses elogios com um reconhecimento mínimo, sua expressão não revelando nada do que ele poderia estar a pensar ou a planear. Os seguranças permaneceram imóveis, a sua presença um lembrete silencioso de que esta conversa estava a acontecer sob coação. July reparou como a mão direita do estranho continuava a deslizar em direção ao bolso do casaco, parando então como se lembrasse de algo que impedia a conclusão do gesto. Os seus olhos moviam-se entre o rosto de Rafael e os seguranças, calculando probabilidades que não pareciam favorecer qualquer plano que ele pudesse ter trazido consigo. O suor começara a formar-se ao longo da linha do cabelo, apesar do controlo climático cuidadoso da sala. Pequenas gotas que refletiam a luz e traíam o nervosismo que a sua voz não reconhecia. Catherine sentiu a respiração da criança acelerar ligeiramente, a excitação e o medo misturando-se de uma forma que a preocupava. Rafael deixou o silêncio prolongar-se depois de o estranho terminar as suas condolências, criando um espaço que exigia ser preenchido com algo mais substancial do que palavras vazias. Os convidados do funeral formaram um círculo informal em torno desse confronto. Curiosos, mas também cautelosos em demonstrar interesse muito óbvio. July contou 13 pessoas próximas o suficiente para ouvir se as vozes fossem levantadas, embora todos fingissem examinar os arranjos florais ou estudar os detalhes arquitetônicos das sancas. O quarteto de cordas parou de tocar, tornando o silêncio da sala ainda mais pronunciado e desconfortável. O estranho transferiu o peso de um pé para o outro. Um pequeno sinal que sugeria que a sua fachada de confiança estava a começar a rachar. Ele começou a falar novamente. Algo sobre ter conhecido o irmão de Rafael através de interesses comerciais mútuos, mas Rafael interrompeu com um único gesto da mão. O gesto foi mínimo, mas carregava a autoridade absoluta, interrompendo as palavras a meio da frase e deixando a boca do estranho ligeiramente aberta numa expressão que poderia ter sido cômica em circunstâncias diferentes. July nunca tinha visto um homem adulto parecer tão diminuído por um gesto tão pequeno. A experiência profissional de Catherine com conversas difíceis ensinou-a a reconhecer quando alguém estava prestes a confessar ou fugir. O estranho exibia ambos os impulsos simultaneamente, o corpo ligeiramente inclinado em direção à saída, enquanto o rosto tentava manter um envolvimento diplomático. Rafael parecia contente em simplesmente esperar, usando o silêncio como uma ferramenta que criava pressão de forma mais eficaz do que qualquer técnica de interrogatório. O pessoal de segurança permaneceu totalmente imóvel, respirando tão superficialmente que pareciam ter sido esculpidos na mesma pedra da fachada do edifício.
July sentiu a sua própria respiração sincronizar-se com essa tensão, prendendo o ar nos pulmões sem querer. A mão de Rafael moveu-se para o seu próprio peito, os dedos tocando o local onde um broche ficaria se ele estivesse a usar um, chamando a atenção para a sua ausência sem dizer uma palavra. Os olhos do estranho seguiram esse gesto, arregalando-se ligeiramente em reconhecimento ou medo, ou possivelmente ambas as emoções misturadas. A sua mão direita completou a sua jornada interrompida até ao bolso do casaco, desta vez tocando realmente o tecido, onde o brilho prateado aparecera brevemente. O movimento foi inconsciente, defensivo, o tipo de gesto que as pessoas fazem quando tocam em algo precioso que temem perder. July reconheceu essa resposta porque fazia o mesmo com a fotografia dos seus pais que guardava no bolso. O associado idoso que se afastara anteriormente posicionou-se perto da saída, bloqueando essa rota com o seu tamanho considerável, apesar da sua idade avançada. Outros membros do círculo íntimo de Rafael também mudaram de posição, criando uma rede humana que tornava impossível a saída sem permissão explícita. O estranho percebeu esses movimentos, seus olhos passando rapidamente de rosto em rosto enquanto calculava o quanto estava preso. Seu terno caro de repente parecia menos uma armadura e mais uma fantasia, algo usado para desempenhar um papel que estava rapidamente desmoronando. A mão de Catherine apertou o ombro de July, preparando-se para o que quer que estivesse prestes a acontecer. Rafael finalmente falou, sua voz baixa o suficiente para que mesmo os observadores mais próximos não pudessem ouvir as palavras. Apenas a cadência rítmica das perguntas sendo feitas e das respostas sendo exigidas. O estranho respondeu no mesmo tom baixo, sua linguagem corporal mudando de defensiva para algo próximo do desespero. July se esforçou para ouvir, mas captou apenas fragmentos, palavras isoladas como encontrado e não sabia, e por favor, que sugeriam uma narrativa sendo construída na hora. Os seguranças inclinaram-se ligeiramente, prontos para captar confissões ou impedir tentativas de fuga com igual eficiência. A mão do estranho moveu-se para o bolso interior do casaco, não aquele onde ele tinha tocado no objeto escondido, mas outro diferente, do lado oposto. Ele retirou uma carteira de couro tão macio e gasto que sugeria uso prolongado e abriu-a para revelar algo que Rafael examinou sem tocar. July não conseguia ver que identificação ou documentação estava a ser mostrada, mas observou o rosto de Rafael em busca de uma reação e encontrou apenas a mesma atenção impassível que ele mantinha desde o início. Qualquer que fosse a prova que o estranho oferecia, não parecia satisfazer o teste que Rafael estava a aplicar. Catherine percebeu que July não estava mais apenas a observar, mas a estudar ativamente cada detalhe desse confronto, memorizando-o da mesma forma que memorizava palavras difíceis de soletrar ou tabuadas de multiplicação. A criança estava a aprender algo sobre como o poder funcionava, como os adultos negociavam a verdade e as consequências quando os riscos ultrapassavam os limites sociais normais. Parte de Catherine queria proteger July dessa educação, mas outra parte reconhecia que a criança já estava profundamente imersa nesse mundo para ser protegida pela ignorância. O conhecimento poderia servi-la melhor do que a inocência em circunstâncias como essas. O estranho tentou uma abordagem diferente, elevando ligeiramente a voz no que parecia ser uma indignação justificada por estar detido num funeral, ofendido pela dignidade de alguém questionar o seu direito de prestar homenagem. A expressão de Rafael não mudou, sugerindo que essa atuação não estava a conseguir o efeito desejado. Um dos seguranças mudou ligeiramente de posição, passando de uma postura lateral para uma mais avançada, o que transformou a geometria da conversa de entrevista para interrogatório. A indignação do estranho esvaziou-se tão rapidamente quanto se inflou, deixando-o parecer menor e consideravelmente mais velho do que parecia ao entrar. Rafael fez outro gesto mínimo, este dirigido ao pessoal de segurança, e eles moveram-se com precisão sincronizada que sugeria treinamento extensivo e entendimento mútuo. Um guarda tirou um telefone do casaco e falou nele em um tom muito baixo para ser ouvido além da vizinhança imediata. O outro manteve a sua posição, mas relaxou ligeiramente, como se qualquer ponto de crise que existisse estivesse agora a passar. O estranho afundou visivelmente,
qualquer que fosse a força que mantinha a sua postura escoando como água de um recipiente rachado. July sentiu a tensão de Catherine diminuir também, percebendo a mudança na energia da sala de potencialmente violenta para meramente severamente desconfortável. O agente funerário finalmente abordou o seu dever profissional de manter o decoro, aparentemente superando o seu medo de interromper os negócios de Rafael. Ele sussurrou algo sobre salas privadas estarem disponíveis se essa discussão precisasse continuar longe dos outros convidados. A sua expressão implorava por qualquer coisa que restaurasse a atmosfera de luto digno do seu estabelecimento. Rafael considerou essa oferta por um longo momento antes de acenar com a cabeça uma vez, aceitando a sugestão com uma graça que parecia uma gentileza para todos os presentes. O estranho olhou para a saída uma última vez, como se estivesse a medir a distância e a calcular se a fuga ainda era possível, apesar de todas as evidências em contrário. O pequeno grupo começou a se mover em direção a uma porta lateral que July não tinha notado antes, camuflada por papel de parede e detalhes arquitetônicos para servir exatamente a esse propósito de remover situações embaraçosas da vista do público. Catherine finalmente tomou sua decisão, afastando July da cena e guiando-a em direção à mesa de refrescos, onde café e biscoitos aguardavam os convidados que precisavam de distração. A criança resistiu brevemente antes de obedecer, compreendendo que algumas lições só podiam ser absorvidas à distância e não de perto. Ela tinha dito as suas 3 palavras e posto em movimento uma engrenagem que continuaria a girar, quer ela assistisse ou não. Rafael parou na porta da sala privada, olhando para trás para a reunião, até que os seus olhos encontraram July ao lado de Catherine, perto dos biscoitos. Algo passou entre eles naquele olhar. Um reconhecimento que transcendia a diferença de idade e o abismo entre os seus mundos. July tinha lhe dado uma informação importante e ele reconheceu o presente, mesmo que ainda não conseguisse compreender todas as suas implicações. A criança encontrou o seu olhar sem vacilar, os seus olhos escuros mantendo-se firmes com uma confiança que parecia ter sido emprestada por alguém muito mais velho e muito mais experiente nessas questões. A sala privada cheirava a couro e cedro, com paredes forradas de livros que nunca tinham sido lidos, mas que serviam para absorver o som e criar uma atmosfera de negócios sérios. Rafael indicou ao estranho uma cadeira posicionada deliberadamente de costas para a porta, enquanto ele próprio permanecia de pé, perto de uma secretária de mogno que dominava o espaço. O pessoal de segurança assumiu posições que bloqueavam tanto a saída como qualquer potencial violência, a sua presença transformando a cortesia em cativeiro. O estranho sentou-se com relutância visível, as mãos agarradas aos braços da cadeira, como se ela pudesse levá-lo para algum lugar mais seguro. Rafael tirou uma fotografia da gaveta da secretária e colocou-a virada para cima, onde o estranho pudesse vê-la sem precisar de se esticar. A imagem mostrava 2 jovens na casa dos 20 anos, com os braços em volta dos ombros um do outro, ambos usando broches de prata idênticos nas lapelas. O fotógrafo os capturou no meio de uma risada, com rostos abertos e despreocupados de uma forma que parecia impossível, agora que um deles estava num caixão e o outro interrogava um estranho nervoso. O broche na fotografia refletia a luz da mesma forma que o do bolso do estranho, inconfundível em seu design distinto. O rosto do estranho passou por várias expressões em rápida sucessão, começando com confusão, passando por reconhecimento e terminando em algo que parecia resignação aprisionada. A sua mão moveu-se inconscientemente em direção ao bolso novamente, antes que ele se controlasse. O gesto incompleto, mas revelador. Rafael deixou a fotografia falar por si mesma, criando um silêncio que exigia uma explicação sobre como uma joia visível nesta foto antiga tinha acabado nas mãos de alguém que afirmava ser apenas um conhecido casual de negócios. Os seguranças mudaram ligeiramente o peso do corpo, atentos a cada microexpressão e movimento potencial do estranho. Fora da sala privada, o funeral retomou a sua coreografia cuidadosa. Os convidados voltaram às conversas sobre o tempo e conhecidos em comum, tomando o cuidado de não mencionar o confronto que haviam testemunhado. Catherine manteve July ocupada com chocolate quente e um livro de colorir que alguém havia gentilmente providenciado para as poucas crianças presentes,
A criança coloria com atenção meticulosa para não sair das linhas, mas seus ouvidos permaneciam atentos à porta fechada a 6 metros de distância. Ela havia começado algo e esperar para ver como terminaria exigia uma paciência que a deixava fisicamente desconfortável. O estranho finalmente falou, sua voz desprovida do tom confiante que ele trazia para a funerária. Ele alegou ter comprado o broche de um antiquário na cidade 3 semanas antes, atraído por seu design incomum, sem entender seu significado. A história surgiu em fragmentos, cada parte parecendo ensaiada, mas contada com energia nervosa suficiente para sugerir medo genuíno ou excelente atuação. Rafael ouviu sem interromper, sua expressão não revelando se achava na explicação credível ou ridiculamente transparente. Um dos seguranças pegou num telemóvel e começou a digitar rapidamente com os polegares, que se moviam mais rápido do que parecia possível para alguém com mãos tão grandes. Ele provavelmente estava a verificar se algum antiquário havia relatado a venda de tal item ou talvez investigando mais a fundo o histórico do estranho. A era digital tornou certos tipos de verificação instantâneos, transformando investigações que antes levavam semanas em minutos de pesquisa em bancos de dados e imagens de segurança. O estranho observava essa atividade com desespero crescente, sabendo que sua história seria confirmada ou desmoronaria em instantes. O avô de Rafael encomendara os broches a um joalheiro de Milão, especializado em brasões e desenhos heráldicos, pagando o suficiente para que o artesão concordasse em nunca reproduzir o padrão específico. As 3 peças destinavam-se a ser passadas de geração em geração, símbolos de legitimidade e pertença que não podiam ser falsificados ou replicados sem recursos fora do alcance da maioria das pessoas. O seu irmão usava o seu diariamente, mesmo em reuniões informais onde a sua formalidade parecia excessiva, porque o peso dele o lembrava de quem ele era. O fato de um objeto como esse ter acabado numa loja de antiguidades comprometia a credibilidade além de qualquer limite razoável. O estranho tentou uma abordagem diferente, sugerindo que talvez o broche tivesse sido roubado do seu dono original e vendido por canais que obscureciam a sua proveniência. Essa explicação pelo menos reconhecia que a peça não deveria existir nas mãos de civis, o que representava um progresso em direção à verdade, mesmo que não constituísse uma confissão completa. A expressão de Rafael vacilou com algo que poderia ter sido apreço por essa mudança tática. O segurança com o telefone olhou para cima e abanou a cabeça uma vez, indicando que quaisquer verificações que tivesse feito não tinham produzido provas que corroborassem a história do antiquário. Catherine reparou que July tinha parado de colorir, com o lápis de cera suspenso sobre a página, enquanto todo o seu corpo se inclinava em direção à porta fechada. A criança possuía uma capacidade quase sobrenatural de sentir quando momentos importantes se desenrolavam fora do seu campo de visão, como se pudesse ler vibrações no ar que os adultos tinham aprendido a ignorar. Catherine pensou em levá-la para fora para tomar ar fresco, afastando-a da proximidade do que quer que estivesse a acontecer, mas percebeu que July resistiria e possivelmente criaria uma cena. Às vezes, o caminho de menor perturbação significava permitir que as crianças existissem em espaços dos quais os adultos prefeririam protegê-las. Rafael circulou atrás da cadeira do estranho, sem tocá-lo, mas tornando a sua vulnerabilidade explícita através de um posicionamento que sugeria um predador examinando uma presa encurralada. Os ombros do estranho encolheram-se ligeiramente, o seu corpo tentando tornar-se menor em resposta a essa ameaça implícita. Um dos seguranças moveu-se para manter posições triangulares, garantindo que a fuga permanecesse impossível, independentemente da direção em que o estranho pudesse fugir. O silêncio cuidadoso da sala parecia pesado, carregado de violência potencial que todos os presentes sabiam que poderia se materializar com o mínimo de provocação. A fotografia na secretária mostrava o irmão de Rafael a usar o broche na sua formatura da universidade, jovem e otimista de maneiras que os anos posteriores complicaram. Outra foto, esta guardada na carteira de Rafael, capturava um jantar em família, onde os 3 broches originais eram visíveis nos homens que os herdaram do avô que encomendou a sua criação. A terceira peça desaparecera com o seu dono anos atrás. As circunstâncias da morte eram obscuras, mas as consequências permanentes. Agora, o segundo broche reaparecera nas mãos erradas,
sugerindo padrões que os instintos de Rafael reconheceram antes mesmo que sua mente consciente terminasse de reunir as evidências. A história do estranho evoluiu novamente, desta vez admitindo que ele recebera o broche como pagamento por serviços prestados, embora permanecesse vago sobre o que esses serviços envolviam. Essa versão parecia mais verdadeira, ou pelo menos mais próxima da verdade, do que suas explicações anteriores. Rafael encostou-se à secretária, de braços cruzados, à espera de mais detalhes que confirmassem as suspeitas ou redirecionassem a sua investigação. O segurança com o telefone começou a gravar a conversa, presumivelmente com consentimento implícito pelas circunstâncias, em vez de explicitamente solicitado. O chocolate quente de July esfriou na chávena, esquecido enquanto ela mantinha a vigília na porta da sala privada. Catherine tocou-lhe gentilmente no ombro, tentando trazer a sua atenção de volta ao momento presente e ao livro de colorir abandonado. A criança virou o rosto para Catherine com uma expressão que parecia muito adulta, os olhos fazendo perguntas que Catherine não podia responder, porque também não entendia completamente o que estava a acontecer. Elas existiam nas margens do mundo de Rafael, perto o suficiente para ver o seu funcionamento, mas sem ter acesso à sua lógica completa. O estranho descreveu um encontro com alguém que não podia nomear, num local que não podia especificar, recebendo o broche juntamente com um pagamento em dinheiro por facilitar uma transação comercial que se recusou a detalhar. Esta não explicação tinha a estrutura da verdade sem a sua substância, revelando que algo tinha ocorrido, mas obscurecendo todos os detalhes acionáveis. Rafael reconheceu essa técnica, provavelmente já a tinha empregado em conversas em que a divulgação acarretava riscos inaceitáveis. O estranho estava a proteger alguém, o que significava que essa pessoa tinha mais poder sobre ele do que a intimidação atual de Rafael. Um dos seguranças saiu da sala por um momento, voltando com o agente funerário, que trazia uma caixa trancada que abriu com as mãos trêmulas. Dentro, embrulhado em veludo, estava outro broche de prata, idêntico ao que provavelmente ainda estava no bolso do estranho. Esta era a peça do próprio Rafael, a terceira das 3 originais, mantida em segurança durante o funeral, para evitar exatamente o tipo de confusão ou roubo que disputas de posse poderiam criar. Ele a retirou e colocou ao lado da fotografia, criando um quadro que tornava a situação do estranho cristalina. O estranho enfiou a mão no bolso, finalmente deixando de fingir que não possuía o que todos sabiam que estava lá. Retirou o broche com relutância visível, colocando-o na secretária ao lado da peça de Rafael. Os 2 broches ficaram lado a lado, idênticos em todos os detalhes, desde a gravação até aos ligeiros sinais de desgaste que décadas de manuseamento tinham criado. Rafael pegou o broche do estranho, examinando-o de perto sob a luz concentrada da lâmpada da secretária, verificando se havia algum sinal de falsificação ou reprodução. A sua expressão mudou sutilmente, confirmando o que ele já suspeitava, mas não queria acreditar. O estranho parecia completamente desanimado agora que a prova física estava exposta, a sua última camada de proteção removida. Começou a falar mais livremente, as palavras saindo numa confissão que misturava autojustificação com arrependimento genuíno. Ele tinha sido abordado há 6 semanas por alguém que afirmava representar interesses comerciais opostos ao domínio contínuo da família. O trabalho era simplesmente vigilância inicialmente, rastreando movimentos e relatando horários, nada que parecesse particularmente perigoso ou moralmente comprometedor. Só mais tarde ele entendeu que suas informações estavam a ser usadas para planejar algo muito mais permanente do que espionagem corporativa. Catherine viu a porta da sala privada abrir-se ligeiramente. A silhueta de Rafael era visível na abertura, enquanto ele olhava para onde July estava sentada com o seu chocolate frio e o livro de colorir abandonado. Os seus olhos se encontraram à distância, e Catherine sentiu o peso das perguntas não ditas sobre o quanto a criança compreendia e quanto dano essa exposição poderia causar. A expressão de Rafael suavizou-se quase imperceptivelmente antes de ele voltar para a sala privada, fechando a porta com uma gentileza que parecia destoar de tudo o mais que estava a lhe acontecer. July não tinha percebido esse momento, ainda concentrada na sua vigília. Mas Catherine guardou-o como evidência de algo para o qual ainda não tinha palavras. A confissão do estranho desenrolou-se como um mapa sendo traçado ao contrário,
começando pelo momento presente e retrocedendo através de decisões e compromissos que pareciam razoáveis na época. Ele tinha sido bem pago pela sua vigilância inicial, dinheiro que cobriu dívidas acumuladas por maus investimentos e hábitos de jogo ainda piores. As pessoas que o contrataram nunca o ameaçaram explicitamente, mas as suas insinuações sobre as consequências do fracasso tinham um peso que tornava a recusa impossível. Ele convenceu-se de que informação não era o mesmo que ação, que relatar a agenda de alguém não o tornava responsável pelo que outros fizessem com esse conhecimento. Rafael ouviu enquanto catalogava mentalmente cada detalhe que pudesse levar a quem quer que tivesse orquestrado a morte do seu irmão, separando informações úteis de racionalizações egoístas. O estranho descreveu ter se encontrado com o seu contacto em vários locais da cidade, sempre em espaços públicos, onde a conversa deles podia passar despercebida entre a multidão de cafés ou visitantes de museus. As suas instruções vinham através de mensagens encriptadas que se apagavam após serem lidas. Tecnologia concebida para impedir exatamente o tipo de rastro de provas que investigadores ou rivais poderiam seguir. A operação tinha sido planeada profissionalmente por pessoas que entendiam de segurança operacional. O estranho recebeu o broche 2 semanas após o desaparecimento do irmão de Rafael, apresentado como pagamento pelo trabalho concluído e como garantia contra sua possível cooperação com qualquer investigação. Possuir a peça tornava-o cúmplice do que quer que tivesse acontecido, ligando-o ao crime por meio de provas físicas que poderiam colocá-lo em locais que ele nunca havia visitado. Ele percebeu a armadilha imediatamente, mas aceitou o broche mesmo assim, sabendo que recusá-lo confirmaria as suspeitas sobre sua lealdade. As pessoas que o contrataram foram meticulosas ao criar uma vantagem que garantisse o silêncio contínuo. Catherine percebeu que os convidados começavam a sair do funeral. A parte formal terminou e as obrigações sociais foram cumpridas através de condolências apropriadas e breves conversas. July permaneceu focada na sala privada, embora a sua atenção começasse a se fragmentar devido à longa espera. A criança herdara ou desenvolvera uma paciência incomum para a sua idade, mas mesmo esse recurso tinha limites quando nada visível acontecia. Catherine sugeriu que saíssem para tomar ar fresco, apresentando isso como uma saída temporária, em vez de permanente. July resistiu inicialmente, mas cedeu quando Catherine prometeu que voltariam antes que Rafael aparecesse. A investigação do guarda de segurança revelou os problemas financeiros do estranho, confirmando as dívidas de jogo e os investimentos fracassados que o tornavam vulnerável ao recrutamento. Os registros bancários mostravam depósitos que coincidiam com a sua descrição de pagamentos recebidos, embora a origem do dinheiro fosse obscurecida por empresas de fachada e transferências internacionais. Esse tipo de arquitetura financeira exigia recursos e sofisticação que eliminavam criminosos casuais da consideração. Quem quer que tivesse planejado a morte de seu irmão possuía paciência e experiência em cobrir rastros. Rafael perguntou sobre as descrições físicas das pessoas que o estranho havia conhecido, procurando detalhes que pudessem corresponder a rivais conhecidos ou parceiros de negócios que tivessem mostrado sinais recentes de ambição crescente. O estranho forneceu descrições que eram simultaneamente específicas e inúteis, detalhando cortes de cabelo e marcas de relógios, sem capturar nada que ajudasse a identificar alguém em uma multidão. Os seus manipuladores provavelmente eram especialistas contratados, camadas de isolamento entre os planeadores e os executivos. Quanto mais o estranho falava, mais claro ficava que chegar aos verdadeiros arquitetos desta operação exigiria uma investigação extensa, em vez de simples intimidação. Lá fora, o ar da tarde trazia indícios de chuva que chegaria à noite, com nuvens a se acumularem de forma semelhante à atmosfera dentro da funerária. July ficou na escadaria, respirando profundamente, o seu pequeno peito expandindo-se com bocadas de ar que pareciam lavar a tensão acumulada. Catherine manteve uma mão no ombro dela, apoiando-a sem restringi-la, enquanto observava outros enlutados dirigirem-se para carros caros. O estacionamento estava a esvaziar-se gradualmente, as pessoas voltando às suas vidas normais, onde a morte permanecia teórica, em vez de imediata e complicada. O estranho mencionou que o seu último contato com a organização tinha ocorrido 3 dias antes. Uma breve reunião em que expressaram satisfação com a forma como tudo tinha terminado.
Pagaram-lhe a última prestação e sugeriram que manter silêncio permanente seria benéfico para a sua saúde e estabilidade financeira. A ameaça era implícita, mas inequívoca, comunicada através do tom e da implicação, em vez de palavras explícitas que pudessem ser gravadas ou repetidas. Ele aceitou o dinheiro e concordou em esquecer tudo, sabendo que esquecer era impossível, mas fingir era obrigatório para sobreviver. O telemóvel de Rafael vibrou com uma mensagem de alguém que estava a seguir pistas com base em informações extraídas em tempo real da confissão do estranho. A sua organização operava com eficiência, fruto de décadas de prática na gestão de empreendimentos legítimos e questionáveis. A rede de lealdade e obrigação que o seu avô havia construído ainda funcionava, embora com as adaptações necessárias para a tecnologia moderna e o escrutínio regulatório. A informação fluía para ele da mesma forma que a água escorre morro abaixo. Natural e inevitavelmente, a voz do estranho ficara rouca de tanto falar, o seu nervosismo inicial substituído por uma resignação exausta que vinha de contar verdades que ele esperava levar consigo em silêncio. Ele sabia que comparecer ao funeral era arriscado, possivelmente tolo, mas algo o compelira a ver os resultados da sua coleta de informações. Talvez culpa, talvez curiosidade mórbida, talvez a arrogância que vinha de acreditar que ele havia conseguido encobrir os seus rastros. O broche no seu bolso parecia tanto um troféu quanto um fardo. Prova física de um envolvimento que ele não podia reconhecer totalmente nem negar completamente. Catherine e July voltaram para dentro e encontraram a funerária quase vazia. Apenas alguns amigos próximos permaneciam perto do caixão para uma última despedida privada. O agente funerário orquestrava os procedimentos finais com eficiência experiente, preparando-se para transferir tudo para o cemitério para o enterro. O livro de colorir de July estava abandonado sobre uma mesa ao lado do seu chocolate frio. Artefactos de espera que já não importavam. Catherine recolheu esses itens mais por hábito do que por necessidade. O instinto de professora de limpar e restaurar a ordem. Rafael saiu da sala privada, sem parecer diferente de quando entrou, com a expressão controlada e o fato ainda perfeitamente arrumado. O estranho seguiu vários passos atrás, com seguranças a flanqueá-lo. A sua confiança anterior evaporou-se completamente, mas a sua pessoa física aparentemente não estava ferida. Qualquer interrogatório que tivesse ocorrido foi inteiramente verbal. Ameaças e pressão aplicadas através de palavras, em vez de força. Os olhos do estranho encontraram a saída e fixaram-se nela como um homem a afogar-se a ver a costa. Desesperado para escapar, mesmo que provavelmente compreendesse que a verdadeira fuga já não era possível. July observou Rafael atravessar a sala principal em direção aonde ela e Catherine estavam. O seu caminho direto, apesar dos móveis e arranjos florais que criavam obstáculos. A sua equipa de segurança tinha levado o estranho sob custódia, provavelmente levando-o para um local onde conversas mais extensas pudessem ocorrer, longe do diretor da funerária, cada vez mais vigilante. O broche permaneceu na mesa da sala privada, uma prova que precisaria de armazenamento seguro e possivelmente análise. O que tinha começado como um funeral estava a evoluir para algo entre investigação e julgamento. Rafael chegou até elas e agachou-se ligeiramente para ficar mais próximo do nível dos olhos de July. Um gesto que reconhecia a sua contribuição sem ser condescendente com a sua juventude. Ele não lhe agradeceu explicitamente, porque isso exigiria explicar o que ela tinha notado e por que era importante. Conversas inadequadas para uma criança, independentemente da sua aparente sofisticação. Em vez disso, ele simplesmente olhou para ela com uma expressão que transmitia reconhecimento e algo que poderia ser respeito. July encontrou o seu olhar sem vacilar, compreendendo o que passava entre eles sem necessidade de confirmação verbal. Catherine sentiu-se como uma observadora de um momento que a excluía, apesar de sua presença física, vendo essas duas pessoas se comunicarem, apesar das enormes diferenças de idade e experiência. Parte dela queria se inserir para mediar, moderar ou simplesmente entender o que estava acontecendo entre eles. Mas seu instinto sugeria que a interrupção seria indesejada, que aquele momento pertencia exclusivamente a eles. Ela permaneceu imóvel, mantendo a mão no ombro de July como âncora, mas não como uma coleira. O agente funerário aproximou-se com a papelada que exigia a assinatura de Rafael,
formulários que documentavam os procedimentos do dia e autorizavam os próximos passos para o enterro. Rafael endireitou-se e tratou desses detalhes administrativos com o mesmo foco que aplicara ao interrogar o estranho, compreendendo que ambos eram importantes, embora de maneiras diferentes. O seu irmão merecia um enterro adequado, de acordo com a tradição. Os rituais observados. Apesar das complicações que a investigação da sua morte criou, o processo de morrer exigia atenção a detalhes burocráticos que continuavam independentemente da dor ou da raiva. July puxou a mão de Catherine, sinalizando que estava pronta para sair, agora que o seu papel nos acontecimentos do dia aparentemente tinha terminado. Catherine acenou com a cabeça, grata, ansiosa por voltar ao seu pequeno apartamento, onde as rotinas normais poderiam restaurar um sentido de proporção ao que tinha acontecido. Dirigiram-se para a saída, enquanto Rafael permaneceu ocupado com a papelada, totalmente concentrado nos documentos à sua frente. Nenhum dos dois olhou para o outro, mas ambos estavam cientes da ligação forjada através da observação sussurrada e da investigação subsequente. O parque de estacionamento exterior estava quase vazio agora. Apenas alguns veículos permaneciam como prova de que algo invulgar tinha ocorrido. O modesto sedã de Catherine estava parado no canto mais distante, onde ela o tinha estacionado horas antes que o funeral se transformasse em algo muito mais complicado. July subiu para o seu assento elevatório sem reclamar. Uma cooperação incomum que sugeria que a criança estava tão exausta quanto Catherine se sentia. A viagem para casa levaria 20 minutos no trânsito, que era sempre intenso a essa hora. Tempo para ambas começarem a processar o que tinham testemunhado. O apartamento parecia especialmente pequeno depois dos espaços grandiosos da funerária. 3 quartos que Catherine tinha tornado confortáveis através de uma decoração cuidadosa e recursos limitados. July foi imediatamente para o quarto, fechando a porta com uma delicadeza que sugeria necessidade de solidão, em vez de raiva. Catherine ficou na cozinha a preparar chá que não queria particularmente, precisando dos movimentos familiares do ritual para se acalmar após uma tarde que se desviou muito da experiência normal. O apito da chaleira parecia muito alto no espaço silencioso, quebrando o silêncio que tinha peso e textura. Rafael voltou para o escritório em vez de para a sua residência, escolhendo o trabalho em vez da casa vazia, que lhe lembrava muito a ausência do irmão. A sua secretária estava cheia de ficheiros que se tinham acumulado durante a interrupção do funeral, assuntos de negócios que exigiam decisões, independentemente do luto pessoal. Mas, em vez de abrir esses ficheiros, ele retirou um diário de couro de uma gaveta trancada, com páginas cheias da caligrafia do irmão, escritas semanas antes do seu desaparecimento. As anotações eram enigmáticas, usando códigos e referências que não significariam nada para estranhos, mas transmitiam avisos claros para qualquer pessoa familiarizada com a sua linguagem privada. O seu irmão suspeitava de traição dentro da organização semanas antes de qualquer coisa concreta se materializar. Instintos alertando sobre conversas que terminavam muito rapidamente quando ele entrava nas salas. O diário documentava essas suspeitas sem citar nomes, descrevendo as pessoas através de características e padrões de comportamento, em vez de identidades que poderiam comprometer o registro se fossem descobertas. Rafael reconheceu várias pessoas a partir dessas descrições. Homens cuja lealdade ele nunca questionara, mas que agora precisaria examinar com mais cuidado. A confiança era a base do mundo deles. Mas a morte do seu irmão provou que essa base podia ruir sem aviso prévio. Catherine ouviu a porta de July abrir e o barulho suave de pequenos pés a se mover pelo apartamento, seguido pelo aparecimento da criança na porta da cozinha. July segurava uma caixa de sapatos que Catherine reconheceu como contendo as poucas fotografias e lembranças resgatadas dos pertences dos seus pais após a morte deles. A criança colocou a caixa sobre a mesa da cozinha e começou a separar o seu conteúdo com precisão sistemática, como se organizar objetos externos pudesse ajudar a organizar pensamentos internos. Catherine sentou-se à sua frente, bebendo chá e oferecendo presentes sem fazer perguntas. O estranho estava preso num armazém que a organização de Rafael possuía através de empresas subsidiárias, um espaço que parecia abandonado por fora, mas continha um escritório mobiliado e comodidades básicas. O seu cativeiro era confortável, mas absoluto. Guardas faziam turnos para garantir supervisão constante.
Ele recebia comida e água, acesso a uma casa de banho e até revistas para ler enquanto esperava pelo que quer que fosse acontecer a seguir. Esse tratamento humano não refletia misericórdia, mas sim a compreensão de Rafael de que a brutalidade criava resistência, enquanto a pressão paciente encorajava a cooperação. July organizou as fotografias cronologicamente sobre a mesa, criando uma linha do tempo de sua curta vida, desde fotos de bebê até fotos recentes tiradas meses antes do acidente de seus pais. Catherine reconheceu esse comportamento de seus anos como professora. Crianças processando traumas através da organização e do controle de pequenos elementos gerenciáveis, quando circunstâncias maiores permaneciam caóticas. Ela tinha visto alunos organizarem lápis e borrachas com precisão obsessiva após anúncios de divórcio ou avós doentes, impondo ordem em tudo o que podiam alcançar. A classificação metódica de July servia a uma função psicológica semelhante. A equipe de investigação de Rafael tinha começado a rastrear as empresas de fachada que pagavam ao estranho, seguindo o dinheiro através de bancos internacionais e holdings criadas para ocultar a propriedade. Esse tipo de arqueologia financeira exigia conhecimento especializado e acesso a sistemas que existiam em áreas cinzentas da lei, favores devidos e relacionamentos cultivados especificamente para momentos como esse. A sua organização empregava contabilistas cujas habilidades os teriam tornado ricos em finanças legítimas, mas que preferiam os desafios e as recompensas de um trabalho mais questionável. Os números contavam histórias, se você soubesse como interpretá-los corretamente. O diário revelou que o seu irmão estava a considerar afastar-se da liderança ativa, contemplando a aposentadoria para se dedicar a interesses comerciais legítimos que proporcionariam renda sem vigilância constante. Essa ambição nunca tinha sido discutida com Rafael, mantida em segredo talvez porque representava uma traição ao legado do avô deles, ou a admissão de que a vida que tinham herdado não era sustentável indefinidamente. A nota sugeria conversas com consultores financeiros sobre a transição de ativos e o estabelecimento de fundos que pudessem sobreviver ao aumento do escrutínio regulatório. Alguém aparentemente tinha decidido que essa retirada planejada ameaçava os seus próprios interesses o suficiente para justificar uma prevenção permanente. July selecionou uma fotografia e empurrou-a pela mesa em direção a Catherine. Uma imagem que mostrava os seus pais num evento formal, ambos vestindo roupas elegantes e sorrisos genuínos. Catherine pegou-a com cuidado, sabendo que lidar com as memórias de outra pessoa exigia reverência e toque delicado. A foto capturava um momento de felicidade que parecia impossivelmente distante e, de alguma forma, ainda presente, congelado em emulsão e papel. July observou-a examinar a imagem com intensidade, sugerindo que estava a testar se Catherine trataria esse tesouro com o devido respeito. A equipa de segurança informou que duas das pessoas que correspondiam às descrições do diário tinham recentemente feito compras significativas que excediam os seus rendimentos legítimos conhecidos, artigos de luxo e aquisições de propriedades que sugeriam acesso a fundos substanciais não declarados. Estas provas eram circunstanciais, mas sugestivas, especialmente quando combinadas com a análise cronológica que mostrava a sua ausência dos locais habituais durante o período em que o irmão desapareceu. Rafael acrescentou os seus nomes a uma lista que estava a ficar cada vez mais longa à medida que a investigação revelava ligações anteriormente invisíveis. A traição aparentemente envolveu vários participantes, uma conspiração em vez de uma ação individual. Catherine notou que todas as fotografias que July selecionara mostravam momentos normais, aniversários e feriados e atividades casuais de fim de semana, em vez de eventos dramáticos. A criança parecia focada em lembrar-se da felicidade comum, ancorando-se em recordações de segurança e rotina, em vez de se deter na tragédia que pôs fim a esses padrões. Essa escolha parecia saudável para Catherine, uma evidência de que July estava a processar o luto de maneiras que poderiam levar à cura eventual, em vez de danos permanentes. As crianças possuíam uma resiliência que os adultos muitas vezes subestimavam, a capacidade de se curvar sem quebrar sob pressões que destruiriam materiais supostamente mais fortes. O telefone de Rafael acumulava mensagens de associados, oferecendo condolências que serviam também como pedidos de reuniões onde as transições de poder e território poderiam ser negociadas.
A morte de seu irmão criara um vácuo que a natureza e a ambição se apressaram em preencher. Os concorrentes perceberam uma oportunidade na fraqueza temporária que aquela manhã representava. Essas mensagens exigiam respostas que equilibrassem cortesia e firmeza, reconhecendo a simpatia, mas sinalizando que a fraqueza não era permanente nem explorável. O funeral tinha sido uma demonstração pública de continuidade, mas negociações privadas determinariam se essa demonstração se traduziria em autoridade real e sustentada. July começou a devolver as fotografias à caixa de sapatos com o mesmo cuidado metódico que usara para removê-las. Cada imagem era colocada com atenção para evitar dobras ou impressões digitais. Catherine observou esse ritual, compreendendo que sua conclusão sinalizaria que ela estava pronta para o que quer que viesse a seguir. Fosse conversa ou silêncio contínuo, a necessidade da criança de controlar pequenas coisas refletia uma necessidade mais profunda de controlar uma vida que se tornara caótica e imprevisível. Proporcionar espaço para esse domínio menor parecia ser a coisa mais útil que Catherine podia oferecer. A equipa de investigação rastreou uma das empresas de fachada até um advogado especializado em criar entidades não rastreáveis para clientes que valorizavam a discrição acima da transparência. Este advogado tinha aparecido em investigações anteriores de forma tangencial, sempre à margem, mas nunca chegando a envolver-se de forma passível de acusação. A sua presença sugeria ligações a redes organizadas que operavam além das fronteiras tradicionais entre famílias criminosas e interesses comerciais legítimos. Rafael tomou nota para que alguém visitasse o escritório do advogado para uma conversa que seria educada, mas direta, extraindo informações através de insinuações em vez de ameaças diretas. July fechou a tampa da caixa de sapatos e segurou-a contra o peito como um escudo, uma barreira física entre ela e o mundo que se mostrara capaz de tirar tudo o que era importante. Catherine também reconheceu aquele gesto. O aperto protetor de objetos preciosos que não podiam realmente impedir perdas futuras, mas proporcionavam conforto através da ilusão de controlo. Ela estendeu a mão sobre a mesa e tocou suavemente a mão livre de July, uma conexão que reconhecia a vulnerabilidade sem tentar corrigi-la ou minimizá-la. Algumas feridas exigiam tempo e presença paciente, em vez de soluções imediatas. Rafael ficou na janela do seu escritório, observando as luzes da cidade surgirem à medida que a noite se aprofundava, vendo padrões na malha iluminada que correspondiam aos padrões que ele estava a detectar na investigação. A morte do seu irmão não tinha sido violência aleatória ou vingança pessoal, mas uma decisão comercial calculada tomada por pessoas que viam o assassinato como um custo aceitável para proteger os seus interesses. Essa constatação mudou a sua resposta de luto para planejamento estratégico, transformando o luto em motivação para ações que seriam metódicas em vez de emocionais. A vingança servia melhor quando era fria e completa, em vez de quente e precipitada. Catherine finalmente quebrou o silêncio, perguntando a July se ela queria jantar ou preferia ir direto para a cama, apesar da hora ainda ser cedo. A criança considerou a pergunta com a seriedade de um pai antes de pedir panquecas, um alimento reconfortante que representava normalidade e cuidado materno. Catherine sorriu e começou a reunir os ingredientes, grata pela tarefa que tinha passos claros e um resultado previsível. A cozinha encheu-se com sons de mistura e cozinha, ritmos domésticos que repeliam os elementos mais sombrios do dia. July observava da mesa, ainda segurando a caixa de sapatos, mas alguma tensão havia saído de seus ombros. O estranho no armazém recebeu papel e caneta, um convite para escrever tudo o que se lembrava sobre os seus manipuladores e a organização que o empregava. Os seus guardas explicaram que a rigor e a honestidade seriam recompensados com opções que informações incompletas ou falsas impediriam. Essa abordagem funcionou melhor do que ameaças, porque lhe deu autonomia para determinar o seu próprio destino, uma sugestão de controlo que encorajou a cooperação. A maioria das pessoas preferia acreditar que suas escolhas importavam, mesmo em situações em que os resultados já haviam sido amplamente determinados por forças além de sua influência. O apartamento de Catherine tornou-se um refúgio inesperado nos dias seguintes, um espaço onde o normal poderia ser praticado, mesmo que não totalmente alcançado. Ela tirou licença do seu cargo de professora,
alegando uma emergência familiar com vaguedade suficiente para que o diretor não insistisse em detalhes. July precisava de consistência mais do que Catherine precisava do salário, e as suas economias poderiam sustentá-las por várias semanas, se necessário. A criança dedicava-se aos trabalhos de casa com uma diligência invulgar, encontrando conforto nos problemas matemáticos que tinham soluções definitivas e nas palavras ortográficas que seguiam padrões previsíveis. Rafael apareceu à sua porta 3 noites após o funeral, chegando sem aviso prévio, mas de alguma forma sem surpreender Catherine com a sua presença. Trazia embalagens de comida de um restaurante que ela reconheceu como caro, do tipo que exigia reservas com semanas de antecedência. July levantou os olhos dos trabalhos de casa e sorriu ligeiramente, a primeira expressão genuína de prazer que Catherine via desde o funeral. Rafael colocou a comida na pequena mesa de jantar, com movimentos que sugeriam falta de familiaridade com espaços domésticos. Um homem mais acostumado a ser servido do que a servir. Comeram juntos em relativo silêncio, a conversa limitando-se a passar pratos e comentar sabores, em vez de abordar qualquer assunto substancial. Catherine observou a interação entre Rafael e July, notando como a criança parecia relaxar na presença dele, apesar de tudo o que o seu mundo representava. Talvez o perigo que ele representava parecesse menos ameaçador do que a crueldade aleatória que levara os seus pais. Pelo menos a violência dele seguia regras e uma lógica que ela poderia aprender a compreender. Catherine viu-se a relaxar também, contra o seu bom senso e treino profissional sobre limites apropriados. A investigação tinha progredido por canais aos quais Catherine não tinha acesso e não compreendia, resultando em consequências que ela preferia não imaginar. Rafael não mencionou nada disso diretamente, mas a sua presença no apartamento dela sugeria mudanças nas prioridades ou na perspectiva. Homens na posição dele não visitavam casualmente as casas de professores e crianças órfãs, a menos que algo tivesse mudado na forma como calculavam valor e conexão. Catherine não fez perguntas porque não tinha certeza se queria respostas, preferindo a ambiguidade que lhe permitia manter uma ignorância confortável. July mostrou a Rafael um desenho que tinha feito na aula de arte, uma paisagem com montanhas e uma pequena casa com fumo a sair da chaminé. Ele examinou-o com uma atenção que parecia genuína, em vez de condescendente, perguntando sobre as suas escolhas de cores na disposição das árvores na composição. As suas perguntas sugeriam interesse real, ou pelo menos uma performance convincente de interesse, tratando as suas decisões artísticas como dignas de consideração séria. A criança brilhou sob essa atenção, endireitando a postura e explicando o seu processo criativo com um vocabulário que refletia o ensino paciente de Catherine. Catherine lavou os pratos enquanto conversavam, usando a tarefa como desculpa para observar a distância. Ela passou 6 meses a tornar-se a tutora de July, mas nunca conseguiu alcançar a conexão que estava a testemunhar entre a criança e aquele homem perigoso. Talvez os órfãos reconhecessem algo um no outro, independentemente da diferença de idade ou das circunstâncias. Uma compreensão partilhada da perda que criava relações convencionais que Bond não conseguia igualar. Ou talvez July simplesmente ansiasse pela presença masculina, uma figura paterna para substituir aquela que lhe foi tirada por um acidente e pelas circunstâncias. Rafael ficou até a hora de July dormir, lendo para ela uma história de um livro que Catherine havia comprado semanas antes, mas nunca terminado. A sua voz era adequada para narração, profunda e comedida, com um ritmo natural que fazia até mesmo contos familiares soarem novos. July ouvia com os olhos semicerrados, claramente lutando contra o sono, mas sem querer perder nenhuma parte dessa atenção inesperada. Quando ele terminou e fechou o livro, ela sussurrou boa noite com uma satisfação que apertou o coração de Catherine de uma forma que ela não esperava. A criança precisava disso, precisava dele, de uma forma que complicava os planos cuidadosos de Catherine para a sua pequena vida segura. Catherine acompanhou Rafael até a porta depois que July finalmente se rendeu ao sono. Ambos sabiam que a conversa se tornara necessária agora que a presença da criança não mais a impedia. Ele agradeceu-lhe por permitir a visita, reconhecendo que a sua aparição tinha sido presunçosa, dada a sua relação limitada. Catherine surpreendeu-se ao dizer que ele era bem-vindo a qualquer hora. O convite foi feito antes que a sua mente racional pudesse intervir com a devida cautela.
A sua expressão suavizou-se em resposta. Uma transformação que o fez parecer mais jovem e consideravelmente menos intimidante, apesar das suas feições inalteradas. Eles permaneceram na porta mais tempo do que o necessário, nenhum dos dois disposto a encerrar o momento. Apesar de não terem mais nada específico para discutir, Catherine percebeu a altura dele e o tecido caro do seu fato, detalhes que ela já havia notado antes, mas que agora pareciam diferentes no espaço íntimo da soleira do seu apartamento. Rafael parecia igualmente consciente da proximidade, a sua confiança habitual, ligeiramente abalada por circunstâncias que não seguiam as regras normais do seu mundo. O que quer que estivesse a desenvolver-se entre eles existia fora das estruturas que ambos haviam usado para navegar em relacionamentos anteriores, indefinido e, portanto, promissor e potencialmente perigoso. Ele mencionou que a sua investigação tinha revelado nomes e conexões, com a justiça sendo buscada por meios que satisfariam a memória do seu irmão sem criar novos ciclos de violência. Catherine entendeu que isso era tanto verdade quanto eufemismo, com o progresso real existindo ao lado de uma versão suavizada, apropriada para os seus ouvidos civis. Ela não contestou essa linguagem cuidadosa porque isso exigiria reconhecer realidades que ela preferia manter à distância. Algumas verdades eram melhor recebidas através de filtros que preservavam a negação plausível sobre os seus elementos mais difíceis. Rafael perguntou se ela tinha pensado no que viria a seguir para ela em julho. Planos de longo prazo que se estendessem além da crise imediata de adaptação e luto. Catherine admitiu que tinha se concentrado em sobreviver a cada dia, em vez de planear anos à frente, ensinando o instinto a lidar com as necessidades imediatas antes de abordar preocupações distantes. Ele acenou com a cabeça como se isso fizesse todo o sentido, talvez reconhecendo padrões semelhantes na sua própria abordagem à vida após a perda. Ambos estavam a improvisar em circunstâncias que desafiavam a preparação, tomando decisões com base no instinto, em vez de na estratégia. A conversa derivou para assuntos práticos. A sua oferta para ajudar com despesas ou contactos que pudessem facilitar a transição de julho para circunstâncias mais estáveis. O orgulho de Catherine inicialmente se irritou com as implicações de caridade, mas a sua formulação evitou a condescendência, enquadrando a assistência como benefício mútuo, em vez de resgate unilateral. Ele precisava de se sentir útil ao proteger algo, e eles precisavam de recursos além do que o salário de professora dela proporcionava. A transação beneficiava ambos os lados, mesmo que o desequilíbrio de poder tornasse a verdadeira igualdade impossível. Catherine viu-se a aceitar ajuda que normalmente recusaria, o pragmatismo a sobrepor-se à independência. Ele finalmente saiu, desaparecendo no corredor com um olhar para trás que transmitia relutância em vez de alívio por escapar. Catherine fechou a porta e encostou-se nela, processando emoções que não conseguia nomear ou categorizar. A sua vida tinha sido cuidadosamente construída para evitar exatamente esse tipo de complicação, com a carreira de professora e o apartamento simples representando segurança, conquistada ao evitar riscos. A chegada de July tinha perturbado essa segurança, e agora a presença de Rafael estava a transformar a perturbação em algo que poderia eventualmente se assemelhar a uma família escolhida, em vez de uma circunstância aleatória. O pensamento a aterrorizava e atraía na mesma medida. July apareceu na porta do quarto, esfregando os olhos para tirar o sono, atraída por algum instinto que detectou a turbulência emocional de Catherine. A criança ela atravessou até onde Catherine ainda estava parada na porta e envolveu os pequenos braços em torno da sua cintura, oferecendo conforto sem palavras ou perguntas. Catherine se abaixou para retribuir o abraço, respirando o cheiro do shampoo infantil e sentindo o seu controle cuidadoso se quebrar ligeiramente. Elas ficaram juntas no corredor escuro. Duas pessoas aprendendo a ser uma família através da perda compartilhada e do acúmulo gradual de momentos exatamente como este. As semanas seguintes estabeleceram padrões que começaram a parecer rotina, em vez de um arranjo temporário. Rafael visitava-a regularmente, às vezes com comida para levar e outras vezes com bilhetes para museus ou espetáculos adequados para crianças. Os pesadelos de July diminuíram em frequência, embora nunca tenham desaparecido completamente, e o seu desempenho escolar melhorou, o que foi comentado pelos professores. Catherine deu por si ansiosa pelas chegadas à noite
que interrompiam o isolamento a que se habituara antes de se tornar tutora. O seu apartamento parecia menos um refúgio e mais um lar, uma distinção que nunca tinha reconhecido conscientemente até agora. A organização de Rafael identificou 3 homens como os principais responsáveis pelo planeamento da morte do seu irmão. Cada um deles motivado por uma combinação de ambição e medo de perder a sua posição, uma vez que a liderança poderia mudar. A investigação foi cirúrgica na sua precisão, reunindo provas que resistiriam ao escrutínio tanto das autoridades policiais como do julgamento interno. 2 dos homens desapareceram silenciosamente. As circunstâncias da sua partida foram deixadas deliberadamente ambíguas. O terceiro confessou extensivamente antes de aceitar o exílio para um território distante, onde a sua influência não poderia ameaçar as estruturas de poder existentes. A justiça foi feita através de métodos que equilibraram a misericórdia com a necessidade. Catherine notou mudanças em Rafael durante as suas visitas. Mudanças subtis em direção a algo que se assemelhava à humanidade comum, em vez do controlo cuidadosamente mantido que ele exibia inicialmente. Ele ria com mais facilidade, especialmente das observações de July sobre os colegas e professores, achando graça nas avaliações diretas da criança sobre o comportamento dos adultos. Os seus fatos continuavam a ser caros, mas ele usava-os com menos formalidade rígida, afrouxando as gravatas e arregaçando as mangas de uma forma que sugeria conforto em vez de manter a imagem. Estas pequenas transformações encorajaram Catherine a imaginar futuros que ela anteriormente tinha descartado como fantasias impossíveis. July perguntou uma noite se Rafael se iria tornar o seu novo pai. A pergunta foi feita com a franqueza característica que pegou os 2 adultos desprevenidos. Catherine procurou uma resposta apropriada, enquanto Rafael olhava para os 2 com uma expressão que misturava surpresa e algo que poderia ser esperança. Ele respondeu cuidadosamente que as famílias tinham muitas formas, nem todas seguindo os padrões tradicionais, mas que ele pretendia estar presente da maneira que fosse melhor para todos eles. July pareceu satisfeita com essa resposta diplomática, voltando ao seu desenho com o assunto aparentemente resolvido em sua mente, mesmo que os adultos continuassem incertos. A professora de July solicitou uma reunião para discutir o notável progresso da criança, observando melhorias tanto no desempenho acadêmico quanto no envolvimento social que pareciam quase milagrosas, dado o trauma recente. Catherine compareceu sozinha inicialmente, mas July insistiu que Rafael também deveria ouvir o feedback positivo, declarando com uma assertividade incomum que ele agora fazia parte da sua família. A expressão da professora quando Rafael chegou transmitia confusão sobre relacionamentos e papéis, mas ela prosseguiu profissionalmente com os comentários preparados sobre as conquistas de July. A criança sorriu com orgulho diante dos elogios, claramente orgulhosa de si mesma, e ansiosa para compartilhar o momento com os 2 adultos que se tornaram suas âncoras. As paredes da sala de aula exibiam trabalhos artísticos dos alunos, incluindo as peças recentes de July, com cores vibrantes e composições cada vez mais sofisticadas que refletiam sua crescente confiança e estabilidade emocional. Rafael estudou esses desenhos com uma atenção que surpreendeu a professora, perguntando a July sobre escolhas e técnicas específicas de uma forma que demonstrava interesse genuíno. Catherine observou-o transformar-se nesse ambiente educacional. Um homem perigoso a tornar-se uma figura parental solidária através de simples atos de atenção e incentivo. A professora foi se aproximando dele gradualmente, reconhecendo o cuidado autêntico por baixo do fato caro e da presença intimidante. July tinha sido convidada a participar no programa para alunos superdotados da escola, com base em testes que revelaram capacidades muito acima do seu nível escolar, particularmente em matemática e reconhecimento de padrões. Catherine sabia que a criança era inteligente, mas não tinha percebido a extensão das suas capacidades. O foco no apoio emocional ofuscava a avaliação acadêmica. O professor explicou que July possuía uma rara combinação de pensamento analítico e capacidade de observação que poderia levar a realizações excepcionais com a educação adequada. Rafael e Catherine trocaram olhares que comunicavam orgulho e determinação em fornecer todos os recursos de que a criança precisasse. A reunião terminou com planos para atividades avançadas e de enriquecimento.
O percurso educativo de July expandiu-se repentinamente com possibilidades que exigiam uma navegação cuidadosa. Rafael ofereceu-se para contratar tutores para as disciplinas em que July demonstrava aptidão particular, enquadrando a oferta como um investimento no potencial, e não como caridade. Catherine aceitou desta vez sem a hesitação anterior. Reconhecendo que o orgulho não servia a ninguém, quando existiam recursos para ajudar July a prosperar, eles estavam a construir algo juntos. Os três, uma unidade familiar que desafiava as categorias convencionais, mas funcionava através do compromisso e cuidado mútuos. Caminhando para o carro depois, July deu as mãos aos dois adultos, criando uma corrente humana que parecia simbólica das suas conexões em evolução. Ela tagarelava sobre a sua empolgação com o programa para superdotados e as suas esperanças de estudar matemática avançada. Palavras saíam com um entusiasmo que estava ausente há meses. Rafael cruzou o olhar com Catherine por cima da cabeça da criança, a expressão transmitindo satisfação compartilhada por testemunhar essa alegria. Eles tinham conseguido algo que valia a pena, apesar da violência e da tragédia que os unira, criando um ambiente onde uma criança órfã não apenas sobrevivia, mas realmente florescia. O apartamento de Catherine tinha gradualmente acumulado evidências da presença de Rafael, seus ternos pendurados no armário ao lado do guarda-roupa da professora, seus livros empilhados na mesa de centro, ao lado de suas revistas educacionais. Essas integrações ocorreram naturalmente, e não por decisão consciente. Pequenas concessões de espaço que refletiam concessões maiores de limites cuidadosamente mantidos. July há muito havia parado de questionar as noites que ele passava lá, aceitando a presença dele como parte normal da configuração da casa. Catherine ainda às vezes acordava surpresa ao encontrá-lo ao seu lado, a realidade excedendo o que ela antes se permitia imaginar como possível. A conclusão da investigação trouxe a Rafael uma certa paz, sabendo que a morte do irmão havia sido respondida de forma adequada, de acordo com a justiça particular do mundo deles. Estabeleceu novos protocolos de segurança dentro da sua organização, promoveu leais que se provaram durante a crise e reestruturou as operações para evitar traições semelhantes. Mas cada vez mais, o seu foco mudou para a vida doméstica que estava a construir com Catherine e July. Um mundo legítimo que oferecia satisfações que os seus negócios habituais não podiam proporcionar. Começou a considerar a sua eventual saída da liderança ativa, seguindo o caminho que o seu irmão tinha contemplado antes de ser impedido. July criou um desenho especificamente para Rafael, um retrato dos três em frente a uma casa maior do que o apartamento de Catherine, com um jardim e o céu visível. Ela o apresentou durante o jantar com seriedade cerimonial, explicando que isso representava onde eles deveriam morar quando se tornassem uma família oficial. Rafael aceitou o desenho com emoção visível, enrolando-o cuidadosamente para transportá-lo com a atenção normalmente reservada a documentos importantes. Catherine sentiu a garganta apertar ao observar essa troca, testemunhando como July os havia reivindicado completamente como seu povo. A certeza da criança os estava a forçar a tomar decisões que, de outra forma, poderiam ter adiado indefinidamente. Os colegas de Catherine notaram mudanças nela, comentando sobre a melhora no humor e nos níveis de energia que contrastavam fortemente com a preocupação exausta que caracterizou seus primeiros meses como guardiã de July. Ela desviou as perguntas sobre sua vida pessoal, com referências vagas a que as coisas estavam a ficar mais fáceis à medida que as rotinas se estabeleciam. A verdade era complicada demais para uma conversa casual, muito distante da experiência normal para ser traduzida em uma conversa de copa. O diretor dela percebeu que Rafael os buscava ocasionalmente, levantando ligeiramente as sobrancelhas, mas o profissionalismo impedia perguntas invasivas sobre os carros caros e o homem de aparência perigosa que entrava no estacionamento da pequena escola. Rafael comprou uma propriedade que correspondia ao desenho de July com precisão assustadora, uma casa com jardim e céu visível, localizada em um bairro que equilibrava segurança e acesso a boas escolas. Ele apresentou a compra como um investimento, em vez de um presente, sugerindo que todos morassem lá, mantendo o apartamento de Catherine como reserva, caso as coisas não dessem certo. Sua formulação cuidadosa respeitava a necessidade de independência de Catherine, ao mesmo tempo em que reconhecia que eles já haviam cruzado limites
que tornavam tais proteções principalmente simbólicas. Ela concordou após uma resistência simbólica, reconhecendo que July merecia a estabilidade que essa propriedade poderia proporcionar melhor do que o apartamento apertado deles. No dia da mudança, os colegas de Rafael transportaram os móveis com uma eficiência profissional que sugeria que estavam habituados a lidar com cargas muito mais pesadas no seu trabalho habitual. July orientou a colocação dos seus pertences com uma autoridade que fez os homens grandes sorrirem, apesar de si mesmos. Uma pequena general comandando as suas forças. Catherine desempacotou livros e utensílios de cozinha enquanto observava essa atividade coordenada. Um balé doméstico executado por pessoas cujo trabalho diário envolvia tarefas consideravelmente menos saudáveis. A dissonância deveria incomodá-la, mas, em vez disso, parecia estranhamente apropriada. Homens perigosos criando um espaço seguro através da aplicação de habilidades organizacionais normalmente empregadas para fins mais sombrios. A nova casa encheu-se de vida rapidamente. O riso de July ecoava pelas salas que estavam vazias à espera de um propósito. Catherine montou o seu escritório num canto ensolarado, um espaço dedicado ao planeamento de aulas e à correção de provas, onde ela poderia manter a sua identidade profissional. Rafael reivindicou a cave para o seu escritório. A separação permitia-lhe conduzir os negócios sem expor a família a detalhes desnecessários. Essas divisões espaciais honravam as necessidades de todos, ao mesmo tempo que criavam áreas compartilhadas onde a vida familiar podia se desenrolar naturalmente. Eles estavam a aprender a viver juntos, negociando compromissos e descobrindo ritmos que se adequavam à sua configuração em comum. July prosperava no novo ambiente, fazendo amizade com as crianças da vizinhança e se destacando nas aulas avançadas. Os seus pesadelos tornaram-se tão raros que semanas se passavam entre os incidentes, o trauma a curar-se através de dias acumulados de segurança e amor. Ela começou a chamar Rafael pelo nome, em vez de títulos elaborados, a familiaridade confortável a substituir a formalidade inicial. Catherine às vezes apanhava-os em conversas sérias sobre matemática ou quebra-cabeças lógicos. Rafael envolvido totalmente com a mente acelerada da criança. Esses momentos confirmaram o que Catherine gradualmente passou a acreditar, que eles tinham construído algo real e que valia a pena proteger. Catherine e Rafael nunca tinham discutido formalmente a natureza da sua relação, permitindo que ela se desenvolvesse através de ações em vez de definições. Partilhavam as responsabilidades domésticas e os deveres parentais, apoiavam as necessidades e objetivos um do outro, mantinham uma intimidade física que parecia cada vez mais uma parceria genuína. Se pressionada, Catherine teria dificuldade em definir o que eles eram, além de duas pessoas comprometidas em criar July, enquanto construíam uma vida juntos. Os rótulos pareciam menos importantes do que a realidade diária de se escolherem repetidamente através de pequenos atos de carinho e consideração. O aniversário da morte dos pais de July aproximava-se com um peso que todos sentiam, mas ninguém mencionava diretamente. Catherine planeou uma cerimônia memorial tranquila, acendendo velas e partilhando histórias sobre as pessoas que July estava lentamente a esquecer, apesar dos seus melhores esforços para guardar as memórias. Rafael contribuiu com detalhes sobre a morte do seu próprio irmão, oferecendo o seu luto como paralelo à perda de July. Eles criaram um ritual juntos, reconhecendo que a dor não desaparecia, mas podia ser honrada e integrada na vida contínua. July finalmente chorou, lágrimas que ela havia contido por meses, liberando-as num espaço seguro entre dois adultos que não seriam destruídos pela sua tristeza. A noite terminou com July adormecendo entre eles no sofá, exausta pela liberação emocional, mas tranquila de uma forma que sugeria o progresso da cura. Catherine e Rafael permaneceram imóveis para evitar acordá-la, conectados através do seu pequeno corpo adormecido. Eles não precisavam de palavras para o que passou entre eles naquele momento. Compreensão forjada através do compromisso partilhado de proteger esta criança que os tinha unido. Fosse o que fosse que se tivessem tornado, fossem quais fossem os rótulos que eventualmente se aplicassem, eles eram família da forma que realmente importava, escolhendo-se diariamente através de ações que as palavras não conseguiam captar adequadamente. Rafael sussurrou que tinha sido abordado para vender os seus interesses na organização, investidores legítimos oferecendo preços que lhe permitiriam uma reforma confortável.
O coração de Catherine saltou com implicações que ela não se atreveu a expressar. Com medo de que esperar muito alto pudesse destruir possibilidades quase invisíveis, ele continuou dizendo que estava a considerar a oferta seriamente, pesando a liberdade contra o legado e descobrindo que suas prioridades haviam mudado drasticamente. A vida que ele herdara não parecia mais um destino inevitável, mas sim uma escolha que ele poderia recusar se caminhos alternativos se apresentassem. Catherine apertou a mão dele, combinando permissão e encorajamento num gesto silencioso. July se mexeu entre eles, murmurando algo sobre o projeto escolar de amanhã, antes de voltar a dormir. Levaram-na para a cama juntos. Catherine a apoiar a cabeça enquanto Rafael levantava o seu peso. A criança não acordou durante a transferência, confiando neles completamente, mesmo inconsciente. Ficaram ao lado da cama, observando-a dormir. Dois adultos maravilhados com a responsabilidade que de alguma forma aceitaram e com o amor que cresceu além de qualquer coisa que ambos tivessem previsto. O que quer que viesse a seguir, enfrentariam juntos. Uma família forjada pela tragédia, mas sustentada por escolhas deliberadas e cuidados acumulados. Os advogados que tratavam da saída de Rafael da organização trabalharam durante a primavera e o verão. As negociações foram complexas, mas acabaram por ser bem-sucedidas na transferência dos seus interesses para compradores que manteriam as operações sem o seu envolvimento. O processo exigiu paciência e discrição, desembaraçando décadas de relações complicadas e garantindo que a sua saída não criasse vácuos de poder que pudessem ameaçar a estabilidade. Os seus associados, que o serviram lealmente, receberam acordos generosos, com o seu futuro assegurado como recompensa por anos de serviço. Aqueles que traíram a confiança já enfrentaram as consequências, contas liquidadas de acordo com regras que antecederam a liderança de Rafael e sobreviveriam à sua saída. Catherine terminou o ano letivo com avaliações elogiando a sua dedicação e os resultados dos alunos, a satisfação profissional misturada com o alívio de ter mantido a carreira de professora, apesar das turbulências na vida pessoal. O seu diretor ofereceu-lhe mais responsabilidades para o ano seguinte, reconhecendo as habilidades que Catherine havia minimizado para evitar chamar a atenção. Ela aceitou essas novas funções com a confiança nascida de ter superado desafios muito mais exigentes do que o desenvolvimento do currículo. O ensino continuava a ser a sua âncora para o mundo legítimo, mesmo que a sua vida familiar se tivesse tornado enredada em elementos consideravelmente mais obscuros. July completou o seu primeiro ano no programa para superdotados com notas que excederam até mesmo as projeções otimistas. Os professores comentavam a sua combinação invulgar de precisão analítica e pensamento criativo. Ela tinha feito amigos íntimos entre os colegas de turma que partilhavam a sua curiosidade intelectual, encontrando um grupo de pares que aceitava a sua intensidade em vez de se sentir intimidado por ela. As sombras que o trauma havia lançado sobre a sua personalidade estavam desaparecendo gradualmente, substituídas por uma confiança emergente e uma felicidade genuína. Ela havia parado de perguntar quando os seus pais verdadeiros voltariam, tendo finalmente aceitado que Catherine e Rafael eram a sua família agora, em todos os aspectos que importavam. A casa havia se tornado um lar através do acúmulo de rotinas e rituais, comemorações de aniversários e tradições de feriados que criaram uma história compartilhada. Os pais de Catherine visitaram-na com cautela após meses de preparação, encontrando Rafael com desconfiança, que gradualmente se transformou em aceitação relutante, com base em evidências visíveis do bem-estar de July. Eles nunca aprovaram totalmente a parceria não convencional da filha, mas não podiam negar que ela parecia genuinamente feliz pela primeira vez em anos. July encantou os seus novos avós com perguntas diretas e observações honestas que os fizeram rir, apesar das suas reservas iniciais sobre a situação. A transição de Rafael para a legitimidade não foi isenta de complicações. Antigos associados apareciam ocasionalmente com pedidos de favores ou conselhos que exigiam recusas delicadas. Ele estabeleceu limites que protegiam a sua nova vida, mantendo conexões suficientes para evitar a ruptura completa com as comunidades que definiam a sua existência anterior. Catherine ficava preocupada durante essas interações, mas confiava no julgamento dele para gerenciar riscos que ela não conseguia avaliar completamente. O relacionamento deles exigia esse tipo de confiança,
reconhecendo que ele possuía experiência em áreas onde o seu entendimento seria sempre limitado e incompleto. July fazia perguntas cada vez mais sofisticadas sobre o trabalho anterior de Rafael, a sua mente perspicaz detectando inconsistências entre as histórias oficiais e as realidades subjacentes. Eles concordaram em ser honestos com ela de maneiras adequadas à sua idade, em vez de construir ficções elaboradas que acabariam por desmoronar. Rafael explicou que tinha trabalhado em negócios familiares que às vezes operavam fora dos limites legais, com decisões que priorizavam a lealdade em detrimento da lei. July absorveu essas admissões com equanimidade, fazendo perguntas esclarecedoras, mas sem parecer particularmente perturbada pelas revelações. As suas próprias experiências lhe ensinaram que os adultos ocupavam um território moralmente complexo. Categorias simples de bom e mal eram insuficientes para descrever o comportamento humano real. A relação de Catherine com Raphael aprofundou-se além da atração inicial, transformando-se em algo semelhante a uma parceria genuína. Testados por desafios diários e fortalecidos pela resolução de problemas acumulados, eles aprenderam os estilos de comunicação e os gatilhos emocionais um do outro, desenvolvendo atalhos e sinais que permitiam navegar com eficiência por conflitos potenciais. A relação física deles evoluiu de forma semelhante, a urgência inicial amadurecendo para uma intimidade confortável que refletia a confiança construída ao longo do tempo, em vez de mera paixão. Ela parou de questionar a decisão de construir uma vida com ele, aceitando que não convencional não significava errado. O aniversário do funeral chegou com menos peso do que o esperado, marcado por um jantar tranquilo em vez de um ritual elaborado. Todos tinham avançado o suficiente para que olhar para trás exigisse um esforço consciente, em vez de acontecer automaticamente. A morte do irmão de Rafael sempre seria importante, mas já não definia cada momento ou decisão. Catherine compreendeu que essa mudança representava uma progressão saudável do luto, integração em vez de eliminação da perda. July parecia igualmente tranquila, com a memória dos pais preservada, mas sem que isso a impedisse de abraçar a felicidade atual. Rafael pediu-a em casamento durante uma noite de terça-feira comum, enquanto ajudava July com os trabalhos de casa de matemática, com perguntas a surgirem entre explicações de conceitos algébricos. Catherine riu-se do timing. A característica falta de encenação romântica era, de alguma forma, perfeitamente adequada para sua parceria prática. A resposta dela foi sim, sem hesitação ou drama. Aceitação do que já estavam a construir, em vez de uma mudança repentina na trajetória. July aplaudiu este desenvolvimento com entusiasmo. Começou imediatamente a planear o casamento, insistindo que deveria incluir esquemas de cores específicos e designs elaborados para o bolo. Eles cederam às suas fantasias, enquanto concordavam, em particular, com algo mais simples que correspondesse às suas preferências reais. O casamento aconteceu no jardim deles 3 meses depois. Uma pequena reunião da família e amigos de Catherine, além de alguns ex-colegas de Rafael, que conquistaram confiança contínua. July serviu como florista, com uma seriedade que fez os convidados sorrirem, desempenhando suas funções com o foco normalmente reservado para exames importantes. A cerimônia em si foi breve, com votos que enfatizavam o compromisso com escolhas diárias, em vez de abstrações românticas. Catherine usava um vestido simples que combinava com sua natureza prática, enquanto o fato de Rafael era elegante, mas discreto. Eles prometiam continuar o que vinham fazendo, oficializando o que já havia se tornado sua realidade. O discurso de Julie na recepção demonstrou as suas notáveis capacidades de observação, observando como Raphael e Catherine equilibravam as tendências um do outro e criavam um ambiente onde ela podia sentir-se segura novamente depois de perder tudo. As suas palavras comoveram os convidados até as lágrimas, a perspectiva infantil a atravessar o cinismo adulto para identificar verdades essenciais sobre o amor e a família. Ela concluiu agradecendo-lhes por a terem escolhido tanto quanto um ao outro, reconhecendo que a sua família tinha sido deliberadamente construída, em vez de formada acidentalmente. Os aplausos que se seguiram misturavam apreço pela sua eloquência com uma resposta emocional à sua vulnerabilidade e força. Os colegas de ensino de Catherine estavam presentes, e a curiosidade sobre o seu misterioso parceiro foi finalmente satisfeita através da observação direta.
Eles acharam Rafael encantador quando ele escolheu ser capaz de conversar sobre política educacional e desenvolvimento curricular, apesar de sua formação profissional muito diferente. Ele tinha feito pesquisas específicas para se envolver de forma significativa com pessoas importantes para a vida profissional de Catherine. Esse esforço a tocou mais do que gestos românticos teriam feito. Essas pequenas demonstrações de carinho caracterizavam o relacionamento deles. Considerações práticas elevadas a expressões de amor por meio de atenção e acompanhamento. A noite terminou com July dormindo no ombro de Rafael, enquanto ele e Catherine dançavam lentamente ao som da música que tocava em alto-falantes portáteis. Os outros convidados haviam partido, deixando apenas os três no jardim iluminado por luzes que ficariam acesas permanentemente porque July as adorava. Catherine descansou a cabeça no peito de Rafael, sentindo o ritmo constante dos batimentos cardíacos dele e o peso do filho adormecido entre eles. Eles balançavam sem falar, cansados e contentes, e totalmente presentes no momento que representava tudo o que tinham construído a partir de componentes de tragédia e perda. Os meses seguintes trouxeram ajustes contínuos à medida que aprendiam a ser casados, em vez de meros parceiros que coabitavam. A papelada legal tinha sido complicada pelo passado de Rafael. Verificações de antecedentes e requisitos de documentação que testaram a paciência de todos os envolvidos. Mas, por fim, todas as formalidades foram cumpridas. A adoção de July foi finalizada simultaneamente com a certidão de casamento. Agora eram uma família oficial, reconhecida pelas autoridades estaduais e federais como uma unidade legítima. Os papéis pareciam menos importantes do que a realidade diária que viviam, mas proporcionavam segurança contra potenciais desafios à sua estrutura não convencional. O desenvolvimento contínuo de July excedeu todas as projeções, os seus dons tornando-se mais evidentes à medida que avançava em cursos cada vez mais desafiantes. Catherine e Rafael participaram de reuniões de pais e professores, onde os educadores falaram com entusiasmo sobre sua trajetória potencial, sugerindo possibilidades que incluíam admissão antecipada na faculdade e programas especializados. Eles ouviram com atenção, concordando em particular que a felicidade de July era mais importante do que suas conquistas, que pressioná-la para obter resultados excepcionais poderia sacrificar a estabilidade que ela havia trabalhado duro para recuperar. O sucesso acadêmico não significaria nada se viesse à custa de seu bem-estar emocional e da alegria da infância. Os empreendimentos comerciais legítimos de Rafael prosperaram. Investimentos e trabalhos de consultoria geravam uma renda confortável sem exigir a vigilância constante que sua vida anterior exigia. Ele descobriu uma aptidão para o planejamento estratégico que se traduzia bem em contextos jurídicos. As habilidades aprimoradas através da gestão de empreendimentos criminosos agora se aplicavam a ajudar empresas a navegar em mercados competitivos. Catherine, às vezes, se esquecia completamente do passado dele. Ele havia se transformado tão completamente em um empresário de sucesso e pai dedicado. Então, algo acontecia. Uma sombra cruzava em sua expressão, ou uma chamada telefônica específica era tratada com privacidade invulgar, lembrando-lhe que a reinvenção não apagava a história, mesmo quando criava um presente genuinamente novo. A carreira de Catherine tinha avançado através da combinação de competências e da confiança que uma vida familiar estável proporcionava. Ela tinha sido nomeada chefe de departamento, uma responsabilidade que acarretava trabalho adicional e maior influência sobre a política educativa na sua escola. O cargo era adequado para ela, permitindo-lhe implementar ideias que tinha desenvolvido ao longo de anos de experiência em sala de aula. Rafael apoiava essas ambições profissionais sem reservas, assumindo mais tarefas domésticas durante os períodos em que o trabalho dela exigia horas extras. Eles alcançaram uma parceria genuína, cada um apoiando os objetivos do outro, mantendo suas próprias identidades e aspirações dentro da estrutura familiar. July criou um novo desenho para o aniversário do dia em que sussurrou aquelas 3 palavras no funeral. A obra de arte mostrava 3 figuras juntas, com um brilho irradiando ao redor delas. Ela explicou que isso representava como se sentia agora, cercada por luz e segurança após um período de escuridão e medo. Catherine e Rafael penduraram o desenho no quarto, onde o viam diariamente, como uma lembrança da jornada que os uniu e do que conseguiram construir. A criança que percebeu um detalhe que mudou tudo
tornou-se o centro em torno do qual construíram a sua família. Os seus olhos perspicazes e a sua observação sussurrada foram o início de algo que nenhum deles poderia ter previsto, mas que todos decidiram cultivar para que se tornasse permanente. Obrigado a todos por acompanharem esta história. Se gostaram, escrevam nos comentários de onde estão a assistir e não se esqueçam de curtir, inscrever-se e partilhar este vídeo. O vosso apoio significa tudo para mim e ajuda-me a continuar a trazer estas histórias até vocês. Até a próxima, lembrem-se de que, às vezes, as observações mais pequenas podem mudar tudo.